Olá, estudantes! Estão bem? Espero que estejam bem. Novamente comigo no nosso programa Telescola, na Unidade Curricular da Biologia do 11º ano do Ensino Secundário Geral. Na aula passada, vocês já estudaram sobre transporte de metabolitos ao longo da planta. Neste momento, vamos aprender sobre regulação e crescimento. O crescimento das plantas depende de fatores bióticos, ou seja, da interação com outras plantas, animais ou micro-organismos, e depende de fatores abióticos, como a temperatura, a luz e a disponibilidade de água. Os fatores bióticos e abióticos controlam processos como a fotossíntese e também a síntese de moléculas com função reguladora, chamadas hormonas vegetais ou reguladores de crescimento. Em geral, as hormonas vegetais são moléculas que têm as seguintes características. São sintetizadas pela planta, são eficazes em quantidades muito pequenas, atuam no local onde foram produzidas ou em zonas distantes, influenciam o desenvolvimento da planta, exemplo, divisão ou diferenciação celular, regulam as várias etapas do crescimento e maturação das plantas, tais como a germinação das sementes, o crescimento das partes aéreas ou raízes, e o desenvolvimento das flores ou floração. A produção das hormonas vegetais normalmente é estimulada por um fator externo, por exemplo, temperatura, água, luz, infecções, ou por um fator interno, por exemplo, germinação da semente e envelhecimento da planta. Há 5 grupos principais de hormonas vegetais. São as auxinas, as citocininas, as giberelinas, o etileno e o ácido abscíssico. A seguir, vamos ver pormenor de cada hormona vegetais, local de síntese, suas principais ações e seus exemplos de funções. Auxinas. Local de síntese, produzida nos meristemas, que existem nas extremidades, nas flores, frutos e em sementes. Forma de transporte, transportada na seiva floêmica. Ações principais: estimula a divisão celular, estimula o alongamento celular, estimula o desenvolvimento de raízes e o desenvolvimento dos frutos ou frutificação. Exemplo de função: regula a cicatrização das feridas, influencia o fototropismo dos caules ou o gravitropismo das raízes, regulando o alongamento celular. Promove o enraizamento de estacas. Citocininas. Local de síntese, produzida nas raízes. Forma de transporte, transportada pelo xilema e em pouca quantidade pelo floema. Ações principais: atrasa o envelhecimento, estimula as divisões celulares, promove a formação de porções aéreas e inibe a formação de raízes. Promove a germinação de sementes. Exemplo de função: atrasa a queda das folhas. Tal como as auxinas, as citocininas são sintetizadas quando a planta sofre uma ferida e produz tecido de cicatrização. Giberelinas. Local de síntese, produzida no caule, folhas e em embriões. Ações principais: estimula o crescimento das plantas, promove o alongamento de órgãos,
interrompe a dormência de sementes. Exemplo de função: produzida em excesso quando as plantas têm pouca luz, as plantas crescem muito, mas com caules finos. Etileno, local de síntese, produzido pelas células de quase toda a planta. Como é gás, difunde-se entre as células. Ações principais: promove o amadurecimento dos frutos, promove a queda das folhas quando estas estão velhas. Exemplo de função: muitas vezes considerada hormona do envelhecimento, usada na indústria para estimular o amadurecimento de frutos que foram colhidos ainda verdes. Ácido abscísico, local de síntese, produzido na raiz, caule, folhas. Forma de transporte: transportado pelos feixes condutores. Ações principais: leva ao fecho dos estomas ou impede assim as trocas gasosas, pode reduzir o crescimento da planta, promove a dormência e inibe a germinação de sementes. Exemplo de função: conhecida como a hormona de estresse das plantas, produzida em resposta a estresse. Exemplo: falta de água ou estresse hídrico, ou excesso de sal, estresse salino. Meus estudantes, vocês já compreenderam sobre as características das hormonas vegetais, os 5 grupos de hormonas vegetais com suas funções. E a seguir, vamos ver como as hormonas vegetais regulam as várias etapas do crescimento e maturação das plantas. A germinação depende do conjunto dos efeitos do ácido abscísico, das citocininas e das gibberelinas. O ácido abscísico promove a dormência da semente ou tempo de inativação necessária antes de germinação. As citocininas e as gibberelinas são importantes porque quebram a dormência e promovem a germinação. O crescimento de uma planta em altura e em número de ramos depende do conjunto dos efeitos das citocininas, gibberelinas e auxinas. O alongamento do caule é estimulado por gibberelinas e citocininas. As citocininas também estimulam a formação de novos ramos ou ramificação. As auxinas produzidas pelo ramo que cresce mais, ou ramo apical dominante, migram para os outros ramos laterais e impedem que eles cresçam. Este fenômeno chama-se dominância apical. As plantas reagem a estímulos, movimentando os seus órgãos. A estas reações chamamos tropismos. Por exemplo, gravitropismo: a raiz cresce no sentido da gravidade da Terra. Fototropismo: os caules, folhas ou flores inclinam-se para o lado onde recebem luz. As auxinas controlam o tropismo e crescimento das plantas, nomeadamente: a raiz cresce em direção à gravidade, chamamos gravitropismo positivo. O caule cresce em direção oposta à gravidade, chamamos gravitropismo negativo. O caule cresce no sentido da luz, chamamos fototropismo positivo. O fotoperíodo é o número de horas de iluminação diária e pode regular a floração de muitas espécies vegetais. As plantas precisam de um número mínimo de horas de luz para florirem.
classificam-se em plantas de dia curto. Florescem com fotoperíodo menor do que 12 horas por ciclo diário. Por exemplo, macieira. Plantas de dia longo florescem com fotoperíodo superior a 12 horas por ciclo diário. Por exemplo, milho, centeio. Plantas neutras florescem qualquer que seja o fotoperíodo. Por exemplo, creveiro. Para além da luz, a floração depende da ação de várias hormonas, como as giberelinas e as citocininas. Estudantes, da nossa lição de hoje, podemos concluir que a produção das hormonas vegetais normalmente é estimulada por um fator externo, por exemplo, temperatura, água, luz e infecções. Ou por um fator interno, por exemplo, germinação da semente e envelhecimento da planta. Há 5 grupos principais de hormonas vegetais. São as auxinas, as citocininas, as giberelinas, o etileno e o ácido abscíssico. Meus estudantes, isto foi a nossa aula de biologia que acabamos de ver. Antes de terminar, tenho exercícios para vocês. Número 1. Menciona 5 grupos principais de hormonas vegetais. Número 2. Classifica as plantas quanto ao fotoperíodo. Bons estudos e até a próxima!